Água alcalina pode ajudar no tratamento da doença de Parkinson? Essa foi uma das perguntas que uma das pessoas que me segue aqui no YouTube, fez um comentário num vídeo sobre água alcalina que eu já tenho no canal há algum tempo, e eu achei interessante separar essa pergunta para a gente discorrer e refletir juntos sobre essa questão. Se você quer saber mais sobre esse assunto, já dê o seu like nesse vídeo, que é importante para o YouTube distribuir para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, que eu, Dr. Luiz, conto muito com a sua audiência. Bom, pessoal, água alcalina pode ou não ajudar na doença de Parkinson? Vamos compreender antes que a doença de Parkinson, ela não é uma doença que tem uma cura, infelizmente, ainda pela medicina, mas nós sabemos um pouco da sua fisiopatologia. A gente sabe também dos sintomas clínicos. Geralmente a doença de Parkinson, ela tem aquele quadro, aquela síndrome, de movimentos mais lentos, então a pessoa começa a ficar mais lentificada nos seus movimentos. A gente percebe um tremor, a pessoa começa a tremer mais os membros, e também existe mais rigidez, quando a gente vai movimentar o braço da pessoa, existe mais rigidez, e também temos sintomas relacionados ao equilíbrio, que a pessoa começa a perder o equilíbrio, infelizmente. Nós sabemos também que é uma doença neurodegenerativa, está afetando o cérebro, principalmente numa região da substância negra, que a gente fala, e esses neurônios da substância negra são muito dependentes de um certo tipo de neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é um hormônio importantíssimo, um neurotransmissor importantíssimo, que além de dar essa capacidade na substância negra de coordenação dos movimentos, nós sabemos que a dopamina como um todo no cérebro está muito relacionada à recompensa, à sensação de prazer e poder, Então, imagina que esses pacientes que abrem a doença de Parkinson, que começam a ter degeneração desses neurônios dopaminérgicos, substância negra, começam a ter impacto em toda essa parte, neurológica e também psíquica, porque nós sabemos que os pacientes com doença de Parkinson também cursam com depressão, é muito comum, pela própria limitação também que a doença vai trazendo na vida da pessoa. Bom, feita essa explicação da doença de Parkinson, entendendo que ela cursa com um processo progressivo neurodegenerativo, nós podemos olhar do ponto de vista bioquímico também, que existe junto com a doença de Parkinson um processo inexorável e constante de estresse oxidativo. E o que é esse estresse oxidativo? Quando a gente começa a ter um acúmulo de radicais livres e o nosso sistema antioxidante não consegue bloquear, começa a ter um exagero de radicais livres e o processo do radical livre em excesso a gente chama de estresse oxidativo. E dependendo das condições de cada pessoa, ela pode desenvolver diferentes doenças em diferentes partes do corpo. No caso do Parkinson, nós estamos falando de uma doença do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico também, mas do sistema nervoso. Poderia ser outra doença. O estresse oxidativo produz, às vezes, aterosclerose, infarto, produz tireoidite Hashimoto, produz problemas intestinais na absorção, doença de Crohn, produz problemas de pele, alergias, produz artroses, produz depressão. Ou seja, o que vocês estão podendo perceber com essa minha explicação? O estresse oxidativo está na gênese de uma infinidade de doenças crônicas. Sempre tem marcadores inflamatórios alterados nessas doenças. Então, quando a gente vai medir isso no sangue, a PCR ultrassensível, a homocisteína, o fibrinogênio, a fosfolipase A2, o óxido nítrico, o TNF-alfa, a interleucina 6 e por aí em diante, teria vários outros, ferritina, por exemplo. Todos esses marcadores de inflamação podem e geralmente estão alterados na pessoa que tem doença de Parkinson. Afinal de contas, não é só o neurônio que está doente, não é uma doença exclusiva do sistema neurológico. A gente pode dizer que é uma doença que está afetando todo o organismo. E essa é a visão também das medicinas integrativas, das medicinas funcionais,
a ortomolecular e outras abordagens em que uma doença ela se instala mais num órgão do corpo, mas na realidade a pessoa está doente como um todo. Nós precisamos tratar essa pessoa no conjunto. Por isso que o tratamento específico com a medicação alopática apenas para aquele órgão que está mais enfermo não é suficiente para trazer uma melhora na qualidade de vida dessa pessoa. Quando a gente fala da doença de Parkinson, nós precisamos ter o tratamento que consiga diminuir esse processo de estresse oxidativo. Não temos cura da doença de Parkinson, mas temos condições de melhorar o curso da doença, fazendo com que ela evolua muito mais lentamente, e também existe tratamento alopático com algumas medicações que retardam também esses tremores, essa bradicinesia, esses sintomas do Parkinson. Então a gente precisa combinar um tratamento medicamentoso, um acompanhamento clínico, mas acima de tudo tratar o paciente como um todo e não apenas a sua doença. E quando a gente fala de controlar esse estresse oxidativo, diminuir esses radicais livres para que essa doença evolua mais lentamente, aí sim qualquer terapêutica antioxidante vai ter seu efeito. E a água alcalina, como vocês bem sabem, ela é uma substância que ajuda no processo de antioxidação do nosso organismo, já que quando nós bebemos água alcalina com microclusters, ou seja, partículas muito pequenas que são capazes de serem absorvidas de uma forma muito mais efetiva pelo nosso trato digestivo, e ainda assim ela tem a hidrogênio molecular, que é um grande antioxidante em nível mitocondrial, que ajuda a remover reações de Fenton, do ferro, que pode ser extremamente lesivas, mas que ajuda a remover outros radicais livres dessa mitocôndria, ajudando a mitocôndria a ter uma cadeia respiratória mais efetiva. Então, quando a gente fala de uma substância que ela já é alcalina por si, ela já ajuda no processo mitocondrial, quando ela cai no estômago, ela estimula o ácido clorídrico e, por sua vez, o ácido clorídrico estimula o bicarbonato ser lançado na corrente sanguínea. E esse bicarbonato que foi lançado na corrente sanguínea vai entrar numa célula e vai ajudar essa célula a ter um ambiente, um cenário, um contexto mais alcalino. Nós estamos falando, sim, de uma substância que pode auxiliar nesse tratamento da doença de Parkinson. Não quer dizer, obviamente, pessoal, que a gente vai tratar a doença de Parkinson só com água alcalina. Isso é uma loucura, Senão daqui a pouco o conselho aqui vem me caçar, falando que eu tô falando coisas erradas aqui no YouTube. Aqui tem informação! Na verdade, é mais algo que pode ajudar no tratamento dessa doença de Parkinson. Então, acima de tudo, quando a gente pensa numa doença dessa complexidade, nós precisamos pensar, sim, na alimentação, na hidratação do paciente, na capacidade de ter massa muscular, nos hormônios que fazem essa sinergia, esse equilíbrio no corpo, no estilo de vida, na parte emocional e mental desse paciente, no hábito do sono, nas relações familiares, na espiritualidade, ou seja, ele é um todo. Precisamos avaliar essa pessoa como ela merece, de uma maneira global, e não adianta a gente só dar levodopa, para que esses tremores cessem e tratar apenas a doença, ou seja, precisamos tratar um todo. E tratando o todo, sim, a água alcalina ela é um auxiliar nesse tratamento, mas uma dieta também alcalina, com pral bem alcalino, pode ser muito interessante também. Se o intestino funcionar melhor, vai ajudar esse paciente. Se fizermos soroterapia, se fizer alguma terapia antioxidante, como um ozônio, alguma terapêutica que ajude, terapia neural, algo que ajude nesse impulso dos meridianos, acupuntura, etc. Outras abordagens também médicas, podemos ajudar esse paciente, a homeopatia, etc. Ou seja, sempre o tratamento tem que visar esse paciente como um todo. Mas respondendo à pergunta da pessoa que fez a pergunta aqui nas redes, sim, eu considero que a água alcalina pode ser um adjuvante, algo que ajuda, mas não só para o Parkinson. Eu diria que para qualquer prevenção, a água alcalina tem seu papel, e para qualquer tratamento de doenças, a água alcalina tem seu papel. Lá na clínica, para vocês terem uma ideia, todos os pacientes que estão lá, nós doamos a água alcalina com um grande poder antioxidante, com hidrogênio molecular H2,
porque a gente acredita que essa equação dos radicais livres em excesso, né, diminuir e controlar e melhorar o nosso sistema antioxidante, passamos a ter muitas melhoras globais. E é por isso que toda a abordagem ortomolecular da medicina funcional, da medicina integrativa, dá resultado clínico, porque está se baseando na fisiologia do corpo. Precisamos dar condições do corpo ter saúde, muito mais do que apenas tratar a doença. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu, Dr. Luiz, conto muito com a sua audiência e para que isso chegue em mais pessoas que precisam ter esses conhecimentos. Até a próxima!